Deixa eu juntar mais de 6 capítulos de Black Clover. A batalha final terminou, mas o mangá ainda não. E aí? Esse final de batalha foi bom, foi ruim? O que eu tenho pra reclamar, o que eu tenho pra dizer, o que eu tenho pra elogiar? Galera, vocês me conhecem. Tá na hora de fazer a análise dos capítulos que eu ainda não trouxe aqui pro canal. O vídeo pode ficar grande e a Chibata vai cantar. Vocês sabem que quando é pra criticar, meto a Chibata. Mas esse final não foi tão catastrofista quanto muitos fazem pensar. Black Clover tá com seus altos e baixos, mas essa reta final tem sim os seus acertos, aqui como os seus erros. E eu vou deixar tudo isso transparente agora, na nossa análise da batalha final de Black Clover. Olá galera, eu sou o Gui Tassiano. Acumulei muito, fiz leituras online aqui no canal, mas acabei acumulando muitos capítulos de Black Clover, porque essa periodicidade de lançar capítulo a cada 3 meses quebra muito o cronograma do canal. Tenho minhas críticas, tenho reclamações fortes, mas também tenho os meus prazeres, porque por mais apressado que esteja, e sim, tá apressado, e isso castiga a obra, teve os seus pontos positivos sim, nessa última leva de capítulos, que culminou no fechamento da batalha final contra o Lucius. Simbora, vamos por parte, porque temos muito que relembrar e analisar. De onde paramos? Começamos com Asta voltando para a luta, galera. Ele recebe o apoio da galera, o apoio de todo mundo. Naruto e muitas obras gostam de fazer esse contraste não, essa reviravolta no final da obra, em que o fracassado, deslocado, o pouco valorizado, agora recebe o apoio de todos, está com todos, todos estão unidos a ele e o erguendo. Ele assume a responsabilidade de ser o alicerce dos muitos que os excluía. A escrita de Black Clover consegue transmitir isso muito para o Asta, que era um ninguém e que agora tem a fé de todos depositadas nele. Inclusive, um desses que ajuda ele é a Noelle. A Noelle, sem dúvida, é o personagem mais trabalhado de todos. Ainda fazendo um comparativo com o Naruto, completamente diferente do trio Naruto, Sakura e Sasuke. Cara, a Noelle não é uma personagem feminina de escanteio. Não é. Ela tem melhor desenvolvimento do que os dois protagonistas de linha de frente. Ela tem melhor desenvolvimento que o Asta, tem melhor desenvolvimento que o Yuno, é mais rica que os dois juntos. É como se a Sakura tivesse uma substancialidade muito maior que o Sasuke e o Naruto. Ou seja, Noelle aqui é diferenciada. O autor apressando a obra, trabalhou ela? Trabalhou, mas não deu um clímax satisfatório para a história dela não. Pelo menos ele não a escanteou e está aqui trazendo de volta para ela dar os seus 50 centavos de contribuição para o momento final desse confronto. Ela tá lá lutando com anjos enquanto o Asta se avança, lá no Reino do Sol, controlando um dos anjos que estava lá e amassando o Ryudo. E o Lucius diz que o Ryudo era um pé no saco, porque com o olho dele ele via tudo. E o Lucius não podia ver o futuro do Ryudo. Por quê? Porque isso é muito importante para tirar uma dúvida aí geral ou um equívoco que muitos podem passar adiante. O Lucius não consegue ver o futuro do Asta, não é porque o Asta tem antimagia e isso anula a visão de futuro do Lucius. É porque a visão do futuro do Lucius só consegue ver o que é mágico. Tudo que tem magia, todos que têm magia, o Lucius consegue ver o caminhar dessa magia, o futuro que essa magia alcança. Então, por o Asta não ter magia, o Lucius não consegue ver o futuro do Asta. Assim como ele não consegue ver o futuro do Ryudo, porque o Ryudo abriu mão da sua magia para ter esses olhos especiais que veem o mundo todo. E foi esses olhos que, ao procurar o Yami e essa falta de magia que o fez se sentir sozinho, levaram ele a ver o Asta. Ele acha o Yami, acha a história do seu amigo Yami e ver a interação do Yami com o Asta. O Yami botando valor num garoto que não tinha magia, que era como o Ryu. O Asta crescendo, o Asta mitando, o Asta avançando, sem deixar o coração se partir, sem deixar as adversidades o limitarem. Ryu simpatizou e ele grita na cara do Lucius que as fichas dele, a aposta para aquele que vai mudar o mundo, que vai realmente trazer a salvação, não é o todo-poderoso Lucius.
ele aposta no Asta. Nesse momento, antes do golpe final, o Ryuzen do Aço aparece e dá a obliteração aí nesse fantoche do Lucius. Essa cena só serviu para nos vermos como a fé que depositam no Asta está atravessando continentes. Olha isso. E seguimos com a luta lá do Yuno, com o resto de antimagia que resta, com o Lucius quebra-pau comendo lá. E o meu menino Yuno é roubado aqui. A galera tanto reclama dizendo que Yuno é o protagonista, que o Yuno tira o poder da bunda, que o Yuno é favorecido, é mamado pela mana, né? É favorecido pelo autor, sendo que aqui ele foi trapaceado, ele foi roubado. O roteiro privou o Yuno do sucesso. Ele dá um meteoro negro atravessando o Lucius e só faz um corte lá. Não atinge o ponto. Cara, ele surpreendeu o Lucius com velocidade. O Yuno tem precisão no ataque. Como assim esse Black Meteorito não atingiu em cheio ele? Não fez o Yuno finalizar o Lucius no seu ponto fraco com a antimagia. Esse Black Meteorito só serviu pra fazer uma leve feridinha no Lucius e o Yuno jogar a espada de volta pro Asta. É como se o autor dissesse: calma, Yuno, não finaliza o vilão não, pai. Vou lhe roubar. E roubou. Olha aí. Roteiro trapaceando pro Asta. E a galera vem reclamar do meu menino Yuno. Não. E agora Asta e Yuno vão pra batalha final juntos. O Lucius tenta usar aquele mesmo truque que é invocar a Litita. Só que o Asta e o Liebe agora engolem, né, os seus sentimentalismos, como diz o Ikki, e finalizam a própria mãe. Ou melhor, a falsa mãe que foi colocada na frente deles. É uma falsa Litita. Eles venceram suas adversidades e aqui tem um ponto de crítica. Será que a bagagem emocional, será que o conflito emocional não merecia mais páginas, não merecia mais quadros? Me soou fácil demais esse passar por cima da Litita. Me soou muito fácil. Mas Black Clover tem desse. Black Clover é rápido em flashbacks que duram poucos quadros, em emoções que se ligam muito rápidos. Isso pode ser visto como uma escrita apressada e até depreciativa. Mas em certas reuniões editoriais, principalmente para se vender mangá, isso é elogiado, porque você não pode ter bagagem de informação demais para os leitores. Você tem que ser direto para se conectar de forma fácil, às vezes até superficiais, com o máximo de leitores, com o máximo de públicos possíveis. E Black Clover tendo flashbacks rápidos, indo direto ao ponto, sendo dinâmico, porém com sentimento, consegue cumprir essa premissa em que muitas reuniões os editores pedem a seus mangakas. Então eu tô dividido em saber se isso é um erro ou um acerto no clímax para se livrar da Litita ser tão instantâneo aqui. Daí o pau começa a comer, e é pau comendo em todo canto. Eles saem quebrando tudo, destruindo o cenário, pressionando o Lucius e vão entrando em ressonância com os seus familiares. À medida que a luta avança, o Yuno vai se unindo cada vez mais com o Sylph e Liebe vai se unindo cada vez mais com o Asta. Como um quer superar o outro. Cara, olha que genial. É a melhor rivalidade dos animes. Sasuke e Naruto, sinto muito. Vai se catar. É a melhor rivalidade dos animes. Enquanto estão lutando com o vilão final, eles estão competindo um para com o outro. E o fato de um querer competir com o outro faz com que um supere o outro em questões de segundos. O Asta fica mais forte para vencer o Lucius. O Yuno não pode ficar para trás, fica mais forte para superar o Asta e vencer o Lucius. E assim que ele fica mais forte, o Asta fica mais forte de novo. E eles vão numa ressonância ad infinitum. E esse mais forte é a ligação e o sincronismo com os seus familiares, a ponto do Sylph se tornar um só com Yuno e do Liebe se tornar um só com o Asta. Mas isso eu falo já já. Pois vem uma parte agora que, embora eu goste muito, achei a canalhada. Nosso querido André Moleque finalmente age. Yami, Nath e Chika estão lá sendo pressionados pelos ataques de luz do Morgan. Muito apelão, muito aloprados. E do nada, o André Moleque, né? Que a gente espera fazer alguma ação desde o começo dos capítulos, que tá só assistindo o povo, que a gente esperava até trair o Lucius, né? E de fato traiu. Cara, esse demônio misterioso simplesmente aparece lá e diz: "Ei galera, vocês querem que eu ajude? Ei Yami, bora fechar um pacto?" Do nada, assim, como assim? Yami, por ter se tornado um com a árvore de aquele forte,
Ele agora tem um corpo demoníaco que torna ele um hospedeiro perfeito. Não precisa passar por ritual, tal. Já pode usar o modo união direto com o André Moleque, se ele aceitar o pacto. O André Moleque que eu falo é o André Meleque, né? Porque aqui a gente apelidou esse personagem de Black Clover carinhosamente assim, que é juvenil. E o motivo pra isso, cara, isso foi muito repentino. E o motivo pra isso que o André Moleque fala é que os humanos são muito interessantes. Eu acho condizente com a personalidade do André que nos está sendo vendida. Humanos são interessantes. Diferente do Lúcio, que já sabe tudo que vai acontecer, que já tem a vitória garantida, que já tem a segurança do seu sucesso, os humanos, mesmo não podendo fazer nada, eles nunca desistem. Eles são mergulhados no desespero, se esperneiam, mas lutam, tentam, se arrastam. E isso é muito mais interessante que acompanhar, que assistir aquele que já sabe que vai ganhar. Então algo fez o André Moleque pender para o lado dos humanos, que ele gostou tanto de assistir, que ele gostou tanto desse... que o fascina eles lutarem contra o desespero a todo momento, mesmo sem chances. E o Yama adorou isso. O Yama... Foi, fechou. Vou pagar pra ver. Fechou. E já na outra página já tá transformado, já é modo união. Caramba, isso foi muito acelerado, isso foi muito apressado. Muito. Não entendam errado. Eu gostei da premissa. Eu gostei do André Moleque. Faz sentido escolher o Yama. Eu gostei da motivação. Mas isso não foi muito bem construído. Foi muito apressado em Black Clover. Foi muito... Podia ter sido mais substancializado, mais trabalhado para nos convencer que essa ajuda do André Moleque não saiu do nada. Podia ser mais trabalhado. Mas, obviamente, esse final tá apressado. Provavelmente já estava nos planos do autor fazer esse pacto do André Moleque com o Yami. Já estava, porque, pensa bem, o fato do André Moleque gostar de ver como os humanos conseguem vencer, mesmo quando não tem chance alguma, bate com a ideologia do Yami de romper os limites aqui e agora. Ah, tá perdendo? Ah, não tá conseguindo? Pois, não pode? Pois rompa seus limites aqui e agora. Seja mais forte que um minuto atrás. Isso bate, sincroniza com o André Moleque. Então, pra mim, tava assim nos planos do autor, mas foi construído de uma forma muito repentina, muito apressada, o que culminou, sim, num Deus Ex Machina, numa resposta divina para um problema que era incontrolável naquele momento. A magia do André Moleque, que muitos achamos que era veneno, magia de sol, é a magia de luz. Ele não tem uma magia tão demoníaca assim. Pelo contrário, a magia do André Moleque é uma magia de luz, que é super efetiva contra divindades. É uma magia de luz super efetiva contra a luz. Magia efetiva contra os paladinos, contra o poder sagrado. É uma luz para abater poderes angelicais. Nossa, tem até a frase dele, precisa de um demônio para ganhar do anjo. Menino, Deus Ex Machina, foi exatamente o atributo que precisavam. E no momento em que teve uma construção muito repentina para o André Moleque se aliar ao Yami. Cara, cena foi foda, gostei do resultado final, mas a construção inegavelmente foi apressada, foi bagunçada, não foi tão crível para muitos leitores. Eles estão com razão em não acharem tão críveis. Mas foda-se, porque Yami tá massa, espada de luz, espada de escuridão e estraçalha facilmente o Morgan, dando super efetivo, né? Yami até eu, né? Super efetivo. Porém, essa decisão, esse Deus Ex Machina aí também levanta algumas dúvidas. O Lúcio já até pergunta, o que é isso, André Moleque? O André Moleque diz, não tem graça se você vencer, Lúcio. Mas Lúcio não vê o futuro? Por que não viu o futuro do André Moleque? Por que não viu o futuro que o André Moleque ia trair ele? Bem bagunçado, hein? A prova que o negócio estava apressado é que com o continuar dos capítulos a gente tem Mereoleona definindo sua luta contra a Ser Silva. A Ser Silva era a mestra dela. Sem dúvidas, o autor planejava fazer um capítulo focado só nessa batalha. Tinha muito envolvimento emocional aí, Mereoleona contra a Ser Silva. Como assim vai ser resolvido só em um quadro saltando por outro? Venci, Ace. Fica aí, chupa o dedo. Venci. Eu sei que a Leo é forte, mas, cara, tinha muito envolvimento emocional para ser explorado entre ela e a mãe de Noelle. Tinha cenas muito importantes para nos fazer sentir, enquanto líamos, a batalha de Mereoleona e a Ser Silva. E foi skipada. Tá na cara que o mangá está acelerado para terminar. E tudo que é apressado dá ruim. Não é que o escopo do roteiro do autor esteja ruim. Não é que o contar... Não é que a história esteja ruim. É o como contar a história que não tá bom o suficiente para tudo que o autor planejou.
A prova que as coisas estão muito apressadas é que temos o Spirit Dive do Fogo de Leão nos 45 minutos do segundo tempo. Meu Deus, o Fogo de Leão finalmente se uniu, se fundiu com o Salamander. Pareceu bingo, só pra dizer que se uniu. Fogo de Leão se uniu com o Salamander. Pronto. Meu Deus, carimbou. Tá vindo um ataque absurdo que o Lúcio está tendo pressão contra o Asta e o Yuno. Então ele faz uma magia final continental pra destruir tudo. Joga lá embaixo. E aí, galera? Vai salvar o povo, não? Se eles for atacar a magia, eles abrem brecha pro Lúcio. Só que a Leoa, Fogo Leão agora com o Spirit Dive, atacam com fogo, que fogo, o atributo fogo é responsável por queimar magia, então ele tem uma certa vantagem, mesmo com uma amálgama de atributos do Lúcio, aí eles têm essas vantagens. E ainda tem a cena de aproveitar o Léo, que nunca foi bem explorado na obra. Na hora que é um presentinho, né? É uma trufa pra gente que é fã do Léo. Na hora que eles estão lá dando o seu poder, Spirit Dive, corpo etéreo da Meleoleona, destruindo o ataque do Lúcius, eles dizem, não vamos conseguir só com o nosso poder de fogo. Léo, vem cá. Nesse momento dá pra ver pela arte, a arte do autor é magnífica, você consegue entender os sentimentos dos personagens só pela arte. Isso é muito bom pra um autor, isso é muito bom pra uma narrativa visual. O Léo vai, se sente acolhido, eita, finalmente posso ficar ao lado dos meus irmãos e ser útil. Agora não é os dois irmãos incríveis. Agora o Léo se vê como um dos 3 irmãos e com o poder dele usando runas de Hurt, aumenta o poder absurdo do ataque de fogo, o que destrói a magia continental do Lúcio e faz com que o Asta e o Yuno não percam tempo para proteger a população. Eles continuam avançando e continuam atacando o boss final. Asta e Yuno tornam-se um só com os seus familiares. Ficam até sem boca. Alcançam o estágio perfeito e imperfeito paralelo. Galera, o Yuno se tornou literalmente um. Não tem a Meleoleona que se tornou um ser etéreo? Não tem mais corpo para voltar? Se tornou um com a mana? O Yuno se tornou um, alcançando um 100%, ou sei lá, se passou do 100% com o Spirit, no Spirit Dive. Eles são um só, agora dá pra ver o design lá, um trevo de 4 folhas lá, sem boca, pá, todo fundido. E o Lieb e o Asta também se alinharam em pensamentos e se tornaram uma coisa só, o modo união perfeito. Não vem de você subordinar o seu familiar demoníaco, vem de vocês dois terem o mesmo pensamento e ressoarem esse pensamento se tornando um ser só. Eles estão, meu amigo, com a ficha gabaritada, tão forte pra caramba. Saem afofando Lúcio, atravessam todos os ataques dele, enquanto dizem que ninguém reconhece o Lúcio como mago imperador. O quebra-pau come e o Yuno fala que a real pessoa que ele quer superar é o Asta, e não esse tal mago imperador supremo que o Lúcio se vende. E isso destrói o orgulho do Lúcio, fazendo uma super cara de choro. A relação de rivalidade do Yuno e o Asta é a menos tóxica de todos, é a mais saudável de todos os animes. O cara lá dizendo, ei Yuno, e essa falha aí do seu lado? Você é incrível, sua magia é do caramba. Pô, magia, né? Eu como mago imperador supremo, lhe aceito. E o Yuno diz, vai te catar, esse não aqui do meu lado, que você chama de falha? É ele que eu quero superar, não Zé Ninguém que nem você não. Cara, isso mexeu com o ego do Lúcio de um jeito. Retire o que disse. Ele ficou chorando, retire o que disse. Senão eu vou virar hater do Yuno igual metade da fama. A obra nos faz ver que o fato do Asta não ter magia e as experiências que vindora disso são valorizadas, tornaram ele o que é, e fizeram ele perceber situações do mundo a qual não perceberia se tivesse magia. O sonho de ser o verdadeiro mago imperador ainda está de pé e Lúcio não vai poder fazer frente a isso. Eles humilham tudo que o Lúcio faz, enquanto os personagens lá embaixo, seja os personagens conhecidos ou as pessoas do reino, as pessoas normais do reino, gritam, rogam, rezam para que esses dois vençam. Cara, isso no anime vai ficar incrível, porque o quebra-pau tá tão intenso que eles estão atravessando montanha enquanto estão trocando espadadas. E vocês lembram que eu disse que a Noelle tem um valor intrínseco no trio de protagonistas? Em nível de história ela é maior que todos. O autor não podia deixar ela apagada no momento final e faz com que a Noelle apareça. Agora, relembrando que ela não controlava sua magia, mas que ela não é mais a Noelle do início do mangá, controlando sua magia dá um disparo que tira a concentração. Ela
faz a abertura. Que abertura pro golpe final dos protagonistas. O Lucius ia ganhar no cansaço, porque eles tinham limites, eles já estavam exaustos. Ele só precisava resistir. Mas quando leva o golpe de Noelle, é a brecha. Yuno e Asta dão o golpe final no seu ponto fraco. O primeiro golpe é com a espada do Asta, que faz com que o Julius acorde. E o Julius acordando, ele para o tempo do Lucius, ele estatiza o Lucius para de fato vir um golpe matador, que é os dois juntos, num xizão nos peitos. Antimagia e espada espiritual ao mesmo tempo. E eu achei que o Asta merecia finalizar sozinho. Mas a obra é tão boa em cultivar esse senso de competição, que ela cria a lógica para que a narrativa não seja vendida com a necessidade, sim, que sejam os dois. Tem que ser os dois a dar o golpe final para que a obra acabe como ela acabou. Vou explicar, mas calma lá, antes eu tenho que fazer um parênteses. Muitos acham que o Yuno é que deveria ser o protagonista, o Asta é mais protagonista que o Asta. Na verdade, galera, a nível de narratologia, o Yuno é um protagonista, sim. É o Asta e o Yuno que é um protagonista. O único motivo do Yuno realmente ser flexionado como um deuteragonista, ou seja, o amigo mais próximo do personagem principal, o único motivo é porque a câmera fica o tempo todinho no Asta, o tempo todinho no Asta, o tempo todinho no Asta. Mas a maneira que eles são trabalhados é realmente para os dois serem os protagonizadores dessa grande história no Reino de Clover. Ou seja, o Yuno é um protagonista também. Só não tem o mesmo grito do Asta, porque o autor não soube distribuir as câmeras corretamente. O Lucius realmente queria salvar a humanidade, mas ao falar com o Julius no seu limbo interior, o Julius fala que, mesmo vendo o futuro, não dá para saber o que vai acontecer. Não dá para saber o final. Os humanos estão fadados a fracassar, mas, além disso, o que tem para se ver? Será que não vão se erguer? O Asta e o Yuno conseguiram unificar o coração de todos, muito mais do que a salvação forçada do Lucius. Nesse momento, eles são mais mago-imperadores do que o mago-imperador supremo, que achou que ia mudar o mundo. Mudou nada. Enquanto Asta e o Yuno mudam o coração das pessoas. Nesse momento, o Lucius vira pó. E adeus. E o Julius assume o corpo. O Julius volta vivo. E aqui nos é explicado por que tem que ser os dois. O Yuno e o Asta dar ao golpe final. A assassina de demônios, a espada do Asta, é quem realmente mata o Lucius. Mas para não matar o Julius junto, o golpe da espada de Yuno com o poder espiritual poupou o espírito do Julius. Então, dando os golpes juntos, o Asta anulou o inimigo que tinha que anular e o ataque espiritual do Yuno protegeu o espírito que deveria ser protegido. E o Julius está vivo enquanto o Lucius não. Cara, isso faz sentido pra caramba e foi muito bem encaixado, além de alimentar esse senso de competição entre os dois protagonistas. Agora vem a parte que irritou muita gente, e eu não tiro muito da razão das pessoas não, mas vamos analisar junto isso. O Julius vê lá, interage com o William, com o Yami, agradece por serem incríveis líderes, o Asta e o Yuno estão todos surrados lá, ele agradece, mas ele vê que ainda houve prejuízo. Essa guerra final matou muitos civis importantes. Tivemos o Jack morto. A Meleoleona não tem corpo para voltar. Ela e o resto dos leões Camecim vão perecer. Vão morrer também. E isso é um prejuízo grande para Clover. Foi uma vitória, mas com um sabor de derrota. Então o Julius, como mago imperador que jurou proteger o reino, faz sua cartada final. Ele usa toda a sua magia. Faz pesar, né, o coração do Yami, do William. Ele usa toda a sua magia para retroceder o tempo. Cara, eu acho que é uma magia continental. Ele abraça lá o reino inteiro, abraça o país inteiro. Lembrando que a magia de retroceder o tempo do Julius é seletiva. Ele não tá voltando o tempo do país inteiro, não. Ele tá voltando o tempo de coisas específicas naquele país, que é o tempo das pessoas que morreram. Ele retrocede, traz em meio àquele campo de batalha destruído a construção, como ele era antes. Traz as pessoas que morreram, o corpo e a vida de volta. Voltando no tempo, no momento em que elas eram vivas. Mas não traz os inimigos, os vilões, essas paradas no meio do campo de batalha, não. Não traz o Lucius de volta, não. Não traz. Ele traz seletivamente os alvos que ele quer reverter o tempo
para voltarem, para estarem bem, para estarem sobrevivendo para um outro futuro. Só que isso tem um custo. Eu sei que isso tira o peso de muitos que morreram. E isso é ruim para uma narrativa assim. Meleoleona, cara, Meleoleona, a maneira que a Meleoleona ia morrer, se tornando um com humana, é muito poético, é muito incrível. Seria foda. Diga aí, os leões camecins todos, aqueles morrerem, e o Léo fundar os seus próprios leões. Cara, isso tem muito espaço pro poético em meio a essa perca, em meio a essa dor. O Jack que morreu voltou à vida. Cara, e o Yami, aquelas lágrimas que vemos o Yami derramar, figurada, né? Não serviram de nada, porque o Jack voltou aí. Foi um pesar momentâneo, uma brincadeira com a cara do leitor. Como é que pode? O Jack voltou. Todo o peso das percas foi transferido para a perca do Julius. O Julius foi o que nós perdemos. Para quem não sabe, a magia de tempo, ela não só usa mana, ela também usa quantidade de vida armazenada, quantidade de tempo de vida armazenado. O Julius gastou a própria vida para aloprar no ataque mesmo. Se sacrificou. O último ato dele como um mago imperador. Meio de uma guerra, esse foi o único pesar. E nem um pesar tão grande assim, porque com a saída do Julius, entra a brecha para o verdadeiro final da obra, que é saber quem será o novo mago imperador. Teremos a luta do Yuno, do Asta. Qual deles merecerá se tornar o novo mago imperador? Porque os dois têm a virtude para isso. Então a morte do Julius, além de sequestrar o peso das outras mortes, que eu não tiro a razão de quem achou isso um saco, de quem reclamou, tem razão mesmo, a perca do peso, mas ainda está amarrado em narrativa, galera, essa decisão ainda está amarrada. Muitos voltaram, tem personagens que eu gosto, que tenham voltado, tem outros que a morte realmente traria mais elementos para ser explorados na história. Ok, faz parte do jogo, mas é inegável que está amarrado com um sequenciamento da narrativa que ainda precisa ser estabelecida no final da obra. Que narrativa é essa? Precisamos da lacuna do Mago Imperador para o Asta e o Yuno competirem por esse cargo. Júlio sacrifica, sequestra o peso de todos os outros e abre a história para continuar nessa disputa entre dois rivais. É aquilo. Muita coisa só está ruim porque suou apressado. Os pesares da guerra ficaram frouxos, o autor foi frouxo e não realmente manter alguns sacrifícios. São pontos negativos, mas a obra como um todo, galera, como um todo, não tá uma finalização abaixo da média de um mangá, não. Tá uma finalização onde o autor tá lembrando de muitos conceitos do mundo, tá lembrando de trabalhar certos sentimentos, não tá fazendo o máximo possível para, mesmo com a obra apressada, não deixar certos personagens ficarem no escuro. Cara, final não tá ruim, tá acima da média sim de um final do mangá. Podia ser muito pior, nas condições que tá a publicação do Black Clover, podia ser muito pior. Esse final ainda tá com meu saldo verde, saldo positivo, o saldo do Black Clover tá bom, ou melhor, essa batalha final terminou até que bem. Podia ser melhor? Podia, mas terminou que bem. Final mesmo, a gente vai ver, continuando lendo o que vem por aí. Em breve saem os novos capítulos, e em breve saem as novas análises aqui no canal. Então se gosta de Black Clover, me siga, se inscreve e continua a acompanhar, galera. Deixa nos comentários o que você também achou da análise do capítulo, se você gostou, se você discorda de mim. Deixa aí, vamos conversar no bate-papo. Forte abraço a todos vocês, galera, e valeu!